Bitcoin é uma criptomoeda, mas se é uma moeda, por que a gente não vê as pessoas usando Bitcoin no dia a dia? Muita gente acha que Bitcoin não é moeda porque não tem um governo emitindo ou porque simplesmente acha muito difícil as pessoas entenderem a coisa toda e começarem a usar. Esse vídeo aqui é para te mostrar que Bitcoin é sim uma moeda e porque logo mais, provavelmente todo mundo vai usar ele. E aproveitando que você chegou até aqui, se inscreve no canal para acompanhar essa evolução do dinheiro e se preparar para esse futuro das finanças digitais descentralizadas. E se você já quiser estar à frente da curva, é só acessar o mercado Bitcoin. Tem um link aqui na descrição do vídeo para te ajudar a abrir sua conta gratuita e comprar Bitcoin hoje mesmo. Bom, o primeiro ponto é: qual a diferença entre moeda e dinheiro? As moedas são unidades monetárias que um país usa, tem a ver com geolocalização, reflete o poder econômico e é como as pessoas guardam valor. É um meio de pagamentos e também uma unidade de medida. E é justamente o que determina o preço dos produtos e serviços em uma região específica do mundo. Já o dinheiro é algo que protege o valor. Por isso que os piratas enterravam bolsas de ouro e faziam mapas para rastrear depois de anos, porque eles confiavam que o ouro ia se manter valioso e que as pessoas iam aceitá-lo como dinheiro, mesmo depois de décadas. E se a gente for olhar nossa história como humanidade, o dinheiro sempre surgiu de forma espontânea. Era escolhido pelas pessoas. Conchas, penas, pedras, sal, ouro, são todos objetos que as pessoas no passado entenderam como algo raro e valioso e começaram a usar como reserva de valor e como meio de trocas. Só que com o tempo, os governos tomaram para si essa responsabilidade de dizer o que tem e o que não tem valor. Deixou de ser algo espontâneo, o dinheiro passou a ser centralizado através das leis de curso forçado. É por isso que cada país tem uma moeda. Reais no Brasil, dólares nos Estados Unidos, libra na Inglaterra. São formas dos governos controlarem onde está a riqueza da população e evitar que ela circule livremente pelo mundo. E de uns anos para cá, caso você não tenha percebido, as moedas governamentais já se digitalizaram. Você já usa cartão de crédito há muito tempo, já usa home banking para fazer TEDs, começou a fazer transferência via Pix faz pouco tempo. Essa já é a digitalização do dinheiro. Só que a mudança que o Bitcoin traz não é só essa digitalização. Bitcoin muda tudo, porque você não precisa mais de um banco privado para trocar valores. Você não precisa mais de um banco central para emitir moeda e dizer quem pode transacionar e quem não pode. Ou então dizer o que é valioso e o que não é. Bitcoin é dinheiro descentralizado, sem intermediários e sem leis de curso forçado. Você é livre e escolhe se usa ou não. Além disso, o Bitcoin obedece profundamente às 3 características principais do dinheiro. A primeira é a reserva de valor. Bitcoin é digitalmente escasso, tem um número finito de unidades e ninguém no mundo pode expandir as 21 milhões de unidades que estão programadas para serem criadas. Isso quer dizer que ele não pode ser inflacionado como as moedas governamentais. A segunda é um meio de trocas. Bitcoin foi criado para ser P2P, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, sem intermediários. A gente tem observado também cada vez mais pessoas e empresas estão aceitando receber Bitcoin como pagamento. E a terceira característica do dinheiro é que ele seja uma unidade de medida. Bitcoin é ultra divisível em 100 milhões de partes chamadas satoshis. Isso quer dizer que mesmo que ele valorize muito, a sua menor porção de medida, o satoshi, ainda vai poder ser transacionado. Então, os economistas costumam dizer que Bitcoin não é dinheiro ou que não é moeda porque não é usado como unidade de medida, a gente não precifica as coisas no mundo real em Bitcoin e porque as pessoas não usam Bitcoin como meio de pagamentos. Mas essas afirmações mostram justamente o grande desconhecimento geral sobre como o dinheiro surge. A história do dinheiro está intimamente ligada à história do ouro, que é considerado dinheiro há milênios. E até hoje o ouro é uma reserva de valor e um ativo de hedge, de proteção para os investidores. Tamanha confiança nele como reserva de valor. O ouro nos mostrou que a primeira característica que o dinheiro precisa ter para seguir seu processo de adoção é ele começar sendo uma boa reserva de valor. E a gente consegue entender melhor essa adoção do dinheiro olhando a curva de Linde, que compara as fases evolutivas do dinheiro. Todo dinheiro sólido bem-sucedido passa por todas essas fases e o ouro, o dinheiro mais sólido que já existiu, passou por todas essas fases também. Primeiro, ele é considerado um colecionável. Depois, é visto como uma reserva de valor para manter patrimônio através das gerações. Conforme a demanda aumenta e o ativo se valoriza, as pessoas passam a usar esse objeto como forma de pagamentos ou meio de trocas. E aí, na última fase evolutiva, é quando ele é aceito por todos, as pessoas começam a precificar nesse novo formato de dinheiro. Aí ele é adotado como uma unidade de medida.
Bitcoin é extremamente jovem, ele tem só 12 anos e ele recém está evoluindo como reserva de valor. Ele está na fase inicial de evolução e está começando a ser reconhecido como uma reserva de valor globalmente. E exigir que ele seja nesse momento uma unidade de medida ou um meio de trocas é atropelar todo esse processo de amadurecimento que todo dinheiro sólido passa. A única coisa que conseguiu atalhar essa curva de Linde foram justamente as moedas governamentais, que por decreto foram forçadas a serem aceitas como meio de trocas e unidade de medida, mas não foram nunca jamais uma reserva de valor no longo prazo. Por isso que muita gente não considera o Bitcoin uma moeda. Eles estão olhando para o processo inverso, querendo que o Bitcoin já surja como um meio de trocas e uma unidade de medida, seguindo o exemplo das fiats, que não tem uma evolução genuína. A gente não escolheu espontaneamente usar o real, a gente usa porque baixaram uma lei obrigando todo mundo a usar. E com a digitalização do mundo, o Bitcoin é um novo formato de dinheiro que está sendo adotado espontaneamente. Ele traz para o mundo digital as propriedades que antes só existiam no ouro, como escassez, durabilidade, portabilidade, divisibilidade e reconhecibilidade. Outra premissa é que toda reserva de valor precisa manter o poder de compra, não pode se desvalorizar com o tempo. E por esse aspecto, o Bitcoin consegue sim manter seu valor no longo prazo. Ele tem mantido um crescimento anual composto de quase 200% ao ano. Isso quer dizer que na média dos últimos 10 anos, apesar da volatilidade no curto prazo, no longo prazo, Bitcoin tem sido uma ótima reserva de valor. Ao contrário das moedas governamentais, que apesar de estáveis no curto prazo, elas perdem poder de compra no longo prazo. Tem um post nosso lá no Instagram, onde a gente explica esse crescimento anual composto do Bitcoin. Confere lá e nos segue no Instagram também. E essa valorização média de 200% ao ano aniquila com a crítica de que ele é muito volátil para ser moeda. Porque se a gente for observar, todas as moedas são voláteis. A falsa sensação de estabilidade do real e do dólar é desvendada quando a gente observa a inflação, a perda do poder de compra dessas moedas ao longo do tempo. O dólar perdeu 97% do seu valor nesses últimos 100 anos e o real já perdeu 85% do valor em 26 anos de vida. Então, de que adianta tanta estabilidade momentânea se a perda de valor é iminente no longo prazo? Outra grande diferença do Bitcoin para as moedas fiat é que com o Bitcoin a confiança é distribuída. São milhares de computadores potentes e pessoas monitorando a rede globalmente. O fato do Bitcoin ser dinheiro programável traz também segurança para todos saberem de antemão como a política monetária vai funcionar. Já com as moedas governamentais, a confiança é centralizada. Você precisa confiar muito que o governo, que os políticos escolhidos naquele momento não vão ferrar com a economia ou que não vão abusar da política monetária e imprimir dinheiro de rodo. É justamente essa expansão monetária constante, essa impressão de dinheiro descontrolada que a gente tem observado em todos os governos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e inclusive aqui no Brasil. Por isso que criar um sistema puramente digital como meio de trocas é bastante simples. No sistema Fiat a gente já tem empresas como Visa, Mastercard, PayPal, que são todos meios de troca super rápidos e que processam mais de 2.000 transações por segundo. A vantagem do Bitcoin não é ser rápido e nem barato. A segurança do Bitcoin está em ter uma camada base, uma blockchain segura e imutável. Criar uma reserva de valor é muito difícil e é a primeira vez na história da humanidade que a gente acompanha o surgimento de uma reserva de valor exclusivamente digital. E esse é um processo único. É como acompanhar a adoção do ouro nas primeiras civilizações que começaram a enxergar ele como valioso milênios atrás. Então, desqualificar o Bitcoin só porque ele ainda não é usado como meio de pagamentos é justamente desconhecer como todo dinheiro genuíno surge e como é essa trajetória. Ainda assim, Bitcoin segue avançando em velocidade alucinante na sua curva de adoção. Empresas e instituições estão começando a guardar Bitcoin nos seus caixas, como a MicroStrategy, a Square, Grayscale, a Galaxy e até a Tesla anunciou que adotou Bitcoin como ativo de reserva. No início de 2021, até o ex-primeiro-ministro canadense falou que não só as empresas, mas os governos podem começar a usar Bitcoin dessa forma. Será que eles vão fazer isso? That's a great question. Empresas globais também já estão adotando o Bitcoin como meio de pagamentos. E é o caso da PayPal, da Visa, da Mastercard e também da Tesla. E se você for pensar, esse é o curso natural das coisas. Se você quer ter um ativo valioso, o mais inteligente é você aceitá-lo como pagamento. O Elon Musk já sacou isso e já botou a Tesla a aceitar Bitcoin como pagamento pelos carros. You gotta be kidding me. Sorry?
Então, será que Bitcoin vai ser uma evolução tão lenta quanto os dinheiros do passado e a cada fase evolutiva levando séculos para se estabelecer? Ou será que um novo mundo digital super acelerado, como o que a gente está vivendo agora, nessa curva aí de Linde, vai começar a acelerar mais rápido do que a gente imagina? E esse processo mais rápido já está acontecendo na Nigéria, na Venezuela, na Argentina, na Turquia, países com crise econômica muito forte, onde as pessoas recorreram ao Bitcoin para se proteger da inflação. Ele passou a ser usado como reserva de valor, mas também como meio de pagamentos. Bitcoin é uma moeda que está sempre ali quando as pessoas precisam dela. Ele é digital e extremamente portátil, mas muito mais importante que isso é que ele é resistente à inflação e resistente à censura. Por isso que quem está usando o Bitcoin muito mais do que o restante do mundo agora, como meio de troca e reserva de valor, são em países com crises inflacionárias e países com ditaduras. Bitcoin está sendo fundamental em Myanmar, um país que entrou em ditadura recentemente. E lá as pessoas precisam marcar horário para sacar seu próprio dinheiro do banco. Eles passam horas nas filas e muitas vezes o governo suspende aí o agendamento sem mais nem menos. É a total falta de liberdade econômica. E não é porque agora que o Bitcoin não é considerado uma moeda de forma unânime que um dia ele não vai ser. E as maiores revoluções vêm justamente de onde as pessoas menos esperam. Foi assim com o computador, foi assim com as guitarras elétricas, foi assim com a luz e, por que não, com o Bitcoin. Bitcoin ainda é muito mal compreendido, porque ele reúne características de vários campos do conhecimento, como criptografia, política, sistemas distribuídos, economia, teoria dos jogos, psicologia financeira, eficiência energética, física e termodinâmica. E depois que a gente começou a estudar, essa foi a moeda que eu e a Cacá aqui no Zicrypto escolhemos usar, porque com Bitcoin você é realmente livre. E como dizem por aí, a moeda forte faz você desistir da moeda fraca. Até a próxima e opt out!